Eu e o primo pobre, eu e o Edu, a gente se envolve numa certa polêmica, porque eu tenho uma linha de pensamento e ele tem outra linha de pensamento. Então hoje vai ter treta aqui? Vai ter treta. O seu codinome na internet, pra começar, o nome do Edu é Eduardo... Cadê? Feldberg. Feldberg ou Feldberg? Feldberg, a gente abrasileirou. Feldberg, certo. Mas por que você se botou o nome de primo pobre? É por causa do primo rico? Então, na verdade, não foi eu que botei esse nome. Foram os seguidores que começaram a me chamar assim. Eu nunca fui desse mundo de finanças, investimento, nem nada. Meu canal surgiu totalmente aleatoriamente. Eu sou músico, né? A minha formação é na área de música. Olha aí, tá no lugar certo. E você ficou muito conhecido pelas suas dicas de como quitar o apartamento sendo pobre. Eu vi esse vídeo, eu fui impactada por ele. Faz o quê? Uns 3 anos isso. Isso, vai fazer 3 agora, né? Foi o que deu origem ao meu canal, aquele vídeo. Exatamente, porque foi algo que você fez, até pra inspirar aqui o Yuri, que tá pagando o apartamento, o carro e etc. Então, que dica você dá pra quem tá lá? Pô, não aguento mais esse financiamento aqui imobiliário, não aguento mais ter boleto e tal. Como é que faz pra você? Você falou que você quitou um imóvel de 30 anos em 4 anos. Foi tipo menos, isso? Na verdade, né? A minha meta era quitar em uns 5. Ralando, trabalhando, fazendo renda extra, vendendo o carro, quase que vendendo o corpo também, só que ninguém pagou nada por isso. Eu consegui em 1 ano e 8 meses quitar o meu apartamento. Que? E antes de eu ter o canal, que foi quando mudou minha vida financeira, eu já tinha quitado 70%. Então o canal me ajudou na reta final ali. Antes já tinha rolado, né? Assim que surgiu o meu canal, eu tinha um canal pessoal com 30 inscritos. De repente eu gravei com o celular. Pessoal, hoje eu vou te ensinar como quitar um apartamento por meio da amortização. Quando eu fui ver em 1 mês, tinha 230 mil inscritos. Por causa de um vídeo só. Aí eu vi que tava viralizando os vídeos, eu comecei a postar outros e assim nasceu o meu canal. Então a dica que eu dou é, se você financiou, e não tem problema financiar. Tipo, tem gente que me pergunta, pô, Duda, você acha legal financiar? Cara, não tem outra opção pra quem é pobre. Então você vai ter que financiar, a maioria das pessoas financia. A amortização é uma forma de você quitar muito mais rápido esse financiamento, né, em 30 anos, que seja 5, né? Você vai pagando um valor a mais além da sua parcela mensal pra você quitar mais rápido. É um negócio bem legal, porque assim, eu não tenho que falar da eficácia disso. É só a pessoa ir lá no YouTube e ver os comentários desse vídeo. O tanto de gente pobre, porque a diferencial do vídeo é esse. Como quitar um financiamento de 30 anos em 3, mesmo sendo pobre. Porque se você é rico, você quita em 1 ano, né? Total. Mas sendo agora, né? Vou quitar agora, pá! Então, aí você vê pelos comentários como as pessoas estão gostando, porque dá um ânimo pra quem é pobre. Total. Pô, 3 décadas pagando uma casa. É o lance da amortização que eu já senti, porque a Natália já falou algumas coisas sobre amortização aqui. Eu sou pobre, mas tenho memória. E ela fala assim, não, porque você tá perdendo dinheiro, porque às vezes você acha que vale a pena fazer dessa forma, é melhor não e tal. Mas eu quero saber dessa treta aqui. Ambas as linhas de pensamento, elas estão fundamentadas. A minha linha de pensamento, ela tá mais fundamentada do ponto de vista numérico, financeiro, onde eu tô olhando muito mais pro patrimônio que você vai ter no fim do período. E aí eu vou explicar esse meu ponto de vista. E o que o Edu traz é o quão estimulado ele fica ao ir quitando as parcelas. Quitar uma parcela agora, pra ele é muito mais estimulante do que ter R$1 milhão daqui a 20 anos. Mas aí cada um é cada um. Do lado direito do round, Natália Arcuri. Do lado esquerdo, Duda. Eu quero começar o primeiro round. Round 1. Fight! Me conta, por que você é a favor da amortização? Primeiro, eu recomendo as pessoas a odiarem ter dívida. Tá. E por mais que o financiamento seja uma dívida que normalmente está controlada, querendo ou não, 30 anos, ninguém merece, é muito tempo. Tipo, você começa com 30, pô, cara, 60 anos pra quitar um negócio desse? Então, já começa por aí. É bom demais você não dever nada pra ninguém e deitar a cabeça tranquilo. Segundo ponto, a minha ideia não é fazer assim, olha, em vez de você amortizar por 30 anos, você invista por 30 anos. A minha ideia é, começa a amortizar, em 3 anos você quita, e aí depois você vai ter 27 anos pra investir. Entende? Tipo, não ser por 30 anos esse processo. Então, a ideia, no meu caso, eu quitei o meu em 1 ano e 8 meses. Tem gente do canal que já fez as contas e vai conseguir quitar em 3, em 5, beleza. Depois que eu quitei o meu apartamento, minha parcela era uns 1.300, querendo ou não,
agora eu tenho no mínimo 1.300 para investir. Sim. Então isso é legal. Mas eu levo muito pro aspecto emocional e levando em conta que o Brasil, apesar de nós estarmos ajudando a mudar isso e o Brasil tá nos ajudando também a mudar a nossa vida, ainda é um povo que não tem educação financeira e não tem disciplina para investir. E investimento de pobre é desanimador. Eu sempre falo lá no canal, investimento de pobre não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a tua vida é trabalhar pra caramba e pegar aquela grana para investir, né? Então, se o cara vai lá e ele investe 200 conto, poxa, legal, mano, rendeu R$1,50 em um mês. Não anima. Sim. Sabe? E por isso que eu falo, eu tô levando pro lado emocional, não pro longo prazo financeiro, que você tem razão. Mas quando você pega esses 200 e você percebe que com R$200 você consegue eliminar uma parcela inteira, que normalmente custa 1.000 e pouco, ou menos, vai 800, digamos que seja 800. Pra quem não sabe, com amortização, eu pensava assim, se eu botar 800... eu vou eliminar mais uma parcela. Não. Quando você bota uma grana a mais, você elimina 4 de uma vez. Isso é mais empolgante. E para um povo que não tem a disciplina e a constância de investir, isso funciona melhor. Sim. Então é esse o meu raciocínio, entende? Tipo, e não ficar por a vida inteira amortizando. Se você focar, né? E como eu foquei, eu vendi meu carro, eu vendi violão, eu vendi um monte de coisa que eu queria me ver livre daquele negócio. Funcionou perfeitamente. Hoje eu tenho a alegria de ter uma casa quitada e investir bem mais do que eu poderia antes. Então, a ideia é essa, entendeu? Gosto. Principalmente pensando no emocional de que o cara vai investir 200 no primeiro, no segundo mês, no terceiro ele já vai parar. Tá, e agora deixa eu fazer uma pergunta, né, com relação ao financiamento. Para fazer esse lance de amortização, existe algum tipo de financiamento que eu tenho que fazer ou que privilegia? Tem alguns que não vai fazer diferença nenhuma? Dá pra você amortizar de qualquer... Tem a tabela Price, dá pra amortizar, a tabela SAC dá pra amortizar, mas o ponto é o banco, e esse é um ponto, que isso você devia concordar comigo. Vamos ver. Ixi, vamos ver! Eu tô quieta, por enquanto estou em silêncio, apenas escutando. Banco odeia amortização. Odeio. Já é um bom sinal. Entende? Tipo, mano, isso é fato, né? Cara... é que tem banco, eu não vou citar nomes que a gente tá na rádio, mas tem banco que o cara faz de tudo pra você não amortizar. Por quê? Porque ele quer te ter refém por 30 anos. Claro. Né? Então é a mesma coisa cartão de crédito com limite grande. Ele quer te dar mais limite, porque ele sabe que você vai se ferrar com isso. Mas você entende por que ele quer que você fique durante tanto tempo? Porque no final os juros vai ser absurdo que você vai ter pago. Não, mas não é só isso. Você já vai falar. Mas então quer dizer, quando eu amortizo, eu deixo de pagar alguns juros? Sim, porque o valor que você amortiza... Só pra você ter uma noção, meu financiamento foi de R$135 mil. Só vamos explicar, acho que é melhor explicar primeiro o que é a amortização. Tá, porque amortização muita gente não conhece. É quando você dá um valor a mais além da tua parcela mensal. O meu financiamento, eu financei 135 mil e minha parcela era 1.300. Eu dava um valor a mais, eu ia antecipando e eliminando o meu saldo devedor. Porque qual que é a treta? Quando você financia, digamos, vamos arredondar aqui para facilitar. Eu tô devendo 100 mil, a minha parcela é 1.000. Você pensa, poxa, se eu tô pagando 1.000, o meu saldo devedor vai cair para 99 mil. Não é. Ele cai para 99.700. Só R$300 daquilo que você pagou foi para eliminar teu saldo devedor e o resto é juros. Por que é juros pra caramba? Porque como é que acontece a dinâmica da amortização? O valor final que você vai pagar no teu imóvel nunca é o valor do principal. Então, o teu imóvel, digamos que ele custava lá, a imobiliária ganhou, enfim, não, a construtora lá ganhou R$70 mil, certo? Sim. Agora, para ela receber os R$70 mil que vieram do banco, você chegou no banco e falou, banco, você paga para a construtora e eu pago para você em 20 anos, certo? Certo. O banco fala, beleza, eu estou te emprestando então os R$70 mil e para que eu antecipe para a construtora os 70, você vai me pagar juros. Pra caramba. Eu tô antecipando pra caramba durante os 25 anos. Então, quando eu amortizo uma parcela, o que eu tô fazendo? Eu tô indo lá nos 70 mil, que é o que de fato eu devo, porque os juros, eles incidem sobre os 70, certo? Certo. Então, se eu pago do meu valor principal, logo é o que acontece o que o Duda tá dizendo. Eu não elimino R$1.000, porque eu tô tirando da origem. Entende? Sim. Então, se eu diminuo o valor principal que eu devo, os meus juros não incidem mais sobre os 70, e sim sobre 65, por exemplo. Entende? Sim, deu pra entender. É sobre isso que eu tô dizendo. E isso que muita gente não sabe. A pessoa acha que quando você amortiza, tem o mesmo efeito da tua parcela normal, e é um efeito bem maior. Então, só exemplificando com números. O meu financiamento foi R$135 mil. Se eu tivesse levado até o fim sem amortizar, eu ia ter pago uns 350. Eu gastei 168.
Contando tudo que eu paguei, tudo que eu amortizei. Então, você vê, eu saí no prejuízo uns 30 pau. Se eu não tivesse amortizado, 200 mil de prejuízo, porque tem juros pra caramba no financiamento, né? Agora, posso falar? Round 2. Fight! Por que os bancos querem que você fique durante tanto tempo? Não é só pela taxa de juros, porque às vezes para eles também nem compensa. Quando a taxa de juros que você pegou do seu financiamento imobiliário é baixa, o banco não tá afim daquilo, porque, por exemplo, se quando você pegou o teu financiamento, a taxa de juros básica do Brasil estava ali perto dos seus 8%, e agora a taxa básica de juros está 12,75%, para eles seria muito melhor que você estivesse se endividando agora. Entende? Então, assim, agora, o que faz os bancos gostarem tanto de uma dívida longa é o quão fiel você fica a ele. Uma vez que você está lá, ele vai te oferecer um consórcio, ele vai fazer venda casada. Não, ele vai fazer uma vendinha casada, que eles dizem que não é casada. Aproveita e leva o seguro, né? Aí ele vai falar assim, não, então, se você tirar o financiamento daqui, você perde o seu cartão de crédito sem anuidade. Então, é o jeito dele fidelizar, e pra mim isso é prender. Imagina você ter um cliente por 30 anos. Entende? Isso é algo que só os grandes bancos, que são os que estão no monopólio do financiamento imobiliário, conseguem fazer. Então, ele quer que você fique lá mais tempo, porque ele quer a sua alma, não necessariamente o seu dinheiro daquele financiamento. Boa. Agora, por que, Yuri, eu que sou pró-pobre, porque eu quero que os pobres enriqueçam, qual é o meu ponto de vista? E sempre lembrando que a gente precisa fazer comparações. Thalia tava assim, ela tava parecendo uma abobrinha tochada na cadeira, agora já tá indo pra cima, assim, ó. Gente, eu tô meio assustado, gente, eu tô meio assustado. Com os ombros abertos aqui, tô suando aqui, gente. Todos nós aqui estamos defendendo o mesmo ponto de vista, que é o elo mais frágil da cadeia, que são as pessoas que ganham menos. E o meu papel aqui sempre é mostrar aquilo que ninguém nunca mostrou, porque ninguém nunca acreditou que o pobre podia investir. E pra mim, crescer patrimônio é um direito de todo mundo. Acontece que o mercado financeiro sempre explorou os mais pobres pela ótica do devedor. Então, pro banco, pobre só pode dever. Pobre não pode investir. E eu sempre fui contra isso. Então, por isso que a minha visão sempre é, você pode investir sim, e você pode estar do outro lado dos juros compostos. Do lado de quem ganha e não do lado de quem paga. Pra que ficar enriquecendo banqueiro? Porque ao contrário do que você estava falando, o banco quer que você amortize, do ponto de vista financeiro. Porque quanto antes você bota o dinheiro na mão dele, mais ele vai trabalhar com aquele dinheiro que você tá pagando, entende? Então ele vai pegar o teu dinheiro, ele vai usar as taxas de juros altas que o Brasil tem, e ele vai fazer dinheiro em cima do teu dinheiro. E aí, partindo desse pressuposto, que eu comecei a fazer projeções. Eu também não tinha dinheiro, eu também tinha o sonho da minha casa própria. Só que aí eu comecei a perceber que com disciplina e bons investimentos, se eu fizesse, tipo, o mesmo corre que você fez, tipo, correndo muito, e fazendo meu dinheiro trabalhar por mim, e negociando a compra do imóvel à vista, eu ia conseguir, tipo, chegar nele muito mais depressa do que se eu tivesse que esperar os 30 anos de um financiamento. Eu nem sabia que existia amortização. Foi aí que comecei a fazer conta. A conta que eu peço para as pessoas fazerem, e elas podem tomar decisão, obviamente, pô, mesmo sabendo que financeiramente não vale a pena, valeria a pena, eu prefiro amortizar porque eu não consigo dormir com o boleto para pagar. E é legítimo, tá? Mas eu espero que as pessoas prestem atenção, que elas saibam que existe uma alternativa. Então, por exemplo, eu vou vender meu carro, eu amortizo ou invisto, tá? 20 mil, fazendo de conta que é um dos carros lá do Yuri. Rentabilidade anual, que não é nada difícil de pegar aqui no Brasil, 9% ao ano. Quanto você vai investir por mês? Digamos que você consegue dar R$400 por mês, que antes iria para amortização, mas que você vai poupar e investir para você mesmo, vai pagar o boleto pessoal. Correção anual de aporte, você vai aumentar os 400 todo ano a 2%, porque concorda que a tabela SAC é a mais utilizada para financiamento imobiliário. E ao longo dos anos ela vai diminuindo. Logo, sobra mais dinheiro para você investir para você mesmo. Então, fazendo isso ao longo de 20 anos, lá no fim do período, se for esse o período do teu financiamento imobiliário, você vai ter, além do teu imóvel quitado, que ele vai ser seu, você vai ter R$345 mil. Com R$400 todos os meses. E você não gastou nada mais para fazer isso, entende? Tipo, a parcela
ela já estava lá, já estava pagando. Você vai ter o imóvel que vai ter valorizado e você ainda vai ter essa quantia em dinheiro. E por que fazer isso e não amortizar? Porque tem um negócio que chama custo de oportunidade. A taxa de juros hoje no Brasil está muito alta. E, de novo, isso vale a pena do meu ponto de vista financeiro, matemático? Hoje. Porque a taxa de juros está alta hoje. Quando a taxa de juros estava lá 2%, antes era melhor se amortizar mesmo, porque não ia valer a pena. Mas hoje, como a gente tem uma alegria de pobre, que é você poder ganhar dinheiro com juros sem fazer quase nenhum esforço, tipo, qualquer investimento meia boca, vai te pagar 12,75% ao ano. Aqui ainda fiz lá uma projeção com 9%. E é isso que eu vivo para mostrar para as pessoas. Que é como se fosse uma cadeia predatória, onde ninguém nunca falou para essa pessoa que ganha pouco que ela poderia ganhar dinheiro com juros. Então, obrigada pelo tempo, valeu. Eu acho que vale duas coisas, porque tem gente também que tem necessidade de morar e tem uma cultura familiar que às vezes não... E tem, tem só mais uma coisa que eu acho que é super importante levar em consideração. FGTS e taxa de juros. A taxa de juros que a pessoa pegou quando ela foi lá financiar o imóvel dela. Quanto menor a taxa de juros que você pegou no teu financiamento e maior a taxa de juros básica do país... mais compensa investir, né? Mais compensa investir. Quanto mais alta é a taxa de juros que você pegou e mais baixa é a taxa de juros do país, mais compensa você amortizar. A não ser que você tenha dinheiro no FGTS que não serve pra quase nada aquilo lá. Sim. Quem tem dinheiro no FGTS faz muito bem em amortizar. O ponto que eu ia falar do lado dele, o que eu acho assim, é muita gente também precisa morar agora, entendeu? Assim, tipo, não tem pra onde ir, quer comprar uma casa, entendeu? Mas você vai morar financiando. Você já vai estar morando naquele imóvel. Morar, você vai morar. Exato. A questão é se o dinheiro vai te servir agora pra você amortizar, a coisa de colocar a cabeça no travesseiro, ou se ele vai te servir mais pro futuro, porque ele vai render a juros sobre juros. Ótimo. Na verdade, você deu uma alfinetada nele, Natália? Tem que dar audiência. No fim, o que a gente quer que as pessoas entrem nesse vídeo, a gente vai colocar uma thumbnail. Tretamos com a nossa cara assim, aponta o dedo pra mim. Aponta o dedo. Isso, já pega esse take. Quanto mais gente chegar nesse vídeo, melhor, porque todo mundo vai aprender.